Lucas 12, 16 diz assim: todos encontraram? Diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herança de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele pensava consigo mesmo dizendo: o que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse para si mesmo: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali eu vou guardar todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, agora você tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: oh glória a Deus, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos todos ler o versículo de número 20. Todos ler o versículo 20 junto, bem alto, amém? Vamos lá? Vamos? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Amém, meus amados? Glória a Deus. Podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só de nós estarmos aqui, irmão Paulo, nós já estamos glorificando o nome do Senhor. Porque nós levamos um dia de trabalho, muitas vezes de luta, e nós não abrimos mão para estar com Deus. Sabemos que não estamos com Deus como estamos quando estamos somente na igreja. Também estamos com Deus lá no trabalho, no caminho, em todo momento. Porque Deus faz morada dentro de nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nos melhores palácios. Deus não habita nas melhores mansões. Deus poderia até morar nos melhores palácios. Salomão construiu um grande palácio para ele morar com sua família. Deus poderia escolher morar, irmãos, nos grandes castelos da Inglaterra, mas não, Deus escolheu morar dentro de nós, que somos o quê? Casa imperfeita, casa em construção. Então, irmãos, o que nós devemos entender? Só de nós estarmos aqui, nós já somos mais do que vencedores. Essa passagem a qual o Senhor colocou no nosso coração, vai falar que o Senhor Jesus certa vez estava ensinando. Jesus estava ensinando, e lá no capítulo de número 1, ele diz assim no versículo 12: ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que eles se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos. Havia uma grande multidão, havia ali uma grande multidão a qual elas se atropelavam para chegar até Jesus. Mas eu quero que você entenda esta palavra nesta noite, para que você venha sair daqui mais fortalecido do que você já entrou. Por que se preocupar com multidão? Por que se preocupar com a multidão que não se preocupa com Deus? Jesus não se preocupava com a multidão. E eu não estou dizendo isso por causa das cadeiras vazias, não. Porque Jesus não se preocupa com essas cadeiras vazias. Jesus se preocupa com você que está aqui esta noite. Aleluia. E Jesus dizendo para os seus discípulos, ele poderia dizer assim, está escrito assim: e Jesus vendo a multidão com milhares de pessoas, e elas se atropelavam, elas se espremiam, elas brigavam, e Jesus olhou para eles e começou a dizer, não, Jesus olhou para os discípulos, a multidão vai existir. Não precisa de palavra para atrair multidão. As multidões se ajuntam por aquilo que ela quer, mas o discípulo se ajunta para aprender com Jesus. Você é discípulo, você não é multidão. Você já saiu
da multidão. Você não pertence mais à multidão. E Jesus vai ali contando ali essa parábola. Jesus vai contando a palavra dele. Jesus diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? Que é a hipocrisia. Jesus dizia assim, toma cuidado com os religiosos, com o ensino dos religiosos, que é a hipocrisia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está usando a religião do tempo, que era dos fariseus, que eram os mais sábios, os mais estudados. Sabe, irmãos, no que os fariseus acreditavam? Os fariseus acreditam em ressurreição. Quem é que acredita em ressurreição? Quem é que acredita? A irmã acredita em ressurreição dos mortos? Mas crê. Os fariseus acreditavam nos anjos. Quem é que acredita nos anjos? Você acredita nos anjos? Que existe anjo? Os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam. Então, nós estamos mais perto dos fariseus do que outro tipo de religião. Mas só que eles eram hipócritas. O que é hipocrisia? É uma pessoa que diz, mas não faz aquilo que diz. É uma pessoa que prega, mas não vive aquilo que prega. Quando o pastor Silvio falou ali, eu falei comigo mesmo. Eu preciso, me cuidar, para que eu venha viver aquilo que eu leio na Bíblia. E Jesus está ensinando. E Jesus está no capítulo 12 ensinando. O principal fundamento do Senhor Jesus foi ensinar. Ensinar o Evangelho de Deus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Partiu disso, irmãos. O Evangelho é a base de tudo. Ele é básico. Nós não precisamos criar uma novidade. Nós não precisamos mudar para atrair a multidão, porque a multidão vem, mas ela não permanece. Mas o discípulo fica na casa. Aleluia. E Jesus chega no capítulo 16, ele conta uma parábola. E ele diz assim: a herança de um homem rico. Esse homem era o quê? Ele era rico. Ele não precisava de mais nada. Nós conhecemos pessoas ricas. Nós sabemos o que é ser uma pessoa rica para o mundo. Mas o que é para o mundo é diferente daquilo que é para Deus. O homem já era rico, ele não tinha falta de nada, ele não passava necessidade, ele não se preocupava com as coisas pequenas da vida. Sabe, meus queridos, quando uma pessoa tem muito dinheiro, quando ela tem muita riqueza, para ele, dinheiro passa a ser apenas um papel. Dinheiro passa a ser apenas um papel. Ele se preocupa mais com as coisas. Por que ainda tem muita terra em Três Lagoas, em volta da cidade, e você vê que está amarrado, a cidade não expande? Porque está na mão de pessoas que são ricas. Para ele não compensa vender a terra, porque se ele for vender uma terra por 1 milhão, ele já tem 1 milhão. Para ele não tem vantagem de vender por 1 milhão. Ele sabe que se ele guardar lá na frente, vai render mais para ele. A Bíblia diz que esse homem era o quê? Esse homem era rico. A herança de um homem rico não é de um homem pobre. Tinha produzido muita abundância. E ele dizia com ele mesmo. Ele arrazoava, ele pensava entre ele dizendo: o que farei? Eu já tenho bastante, e agora eu produzi mais. E ele disse para com ele mesmo: eu já sei o que vou fazer. Quantas vezes você já se pegou falando com você mesmo? Quantas das vezes você fala consigo mesmo? Sabia da importância de você falar com você mesmo? Você precisa falar com você. Muitas das vezes você tem que chegar em você e dizer assim: chega. Para, desce aqui, não dá mais. Não dá mais para andar por este caminho. Não posso continuar desta forma. Esse homem era rico e certa vez produziu uma grande safra. Ele disse: olha, não tem mais onde eu guardar. O que eu vou fazer?
E ele mesmo deu a resposta para ele. Ele mesmo fez a pergunta e ele mesmo deu a resposta. Você pode fazer pergunta para você. Você pode até dar a resposta para você. Mas será que é a melhor resposta? Abre sua Bíblia aí, Provérbios 16. Depois de Salmos. Provérbios 16. Abre aí. Nós podemos fazer pergunta para nós e podemos dar resposta. Mas nós vamos saber como fazer o correto. Achou? Pode ler, Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Glória a Deus. Do homem são os desejos, as vontades do coração, mas a resposta tem que vir de Deus. Este homem aqui, ele falou com ele mesmo, e ele mesmo deu a resposta para ele. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser como os tolos. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Nós até podemos fazer pedidos, nós podemos ter sonhos, mas nós temos que esperar ver o que é a resposta de Deus. Nós precisamos esperar Deus dizer sim ou não. Ontem a pastora perguntou assim para mim, falou: qual vai ser o tema da festividade? Eu falei: vou orar, vou esperar Deus dar o tema. Vou esperar Deus dar o tema da oração, da campanha da festividade esse ano. Por quê, meus queridos? Nós poderíamos criar um tema. Ah, qual o tema? 4 anos. É o 4º ano. Nós poderíamos criar, mas vamos esperar a resposta de Deus. Do homem são os pensamentos, as preparações que nascem no coração do homem, mas a resposta tem que vir da boca de Deus. E esse homem não esperou, ele nem se preocupou com Deus. Ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derribar os meus galpões e vou edificar outros galpões maiores. Irmão, sabe o que esse homem fez, irmão Carlos? Ele achou a solução para o problema dele. Ele mesmo criou um problema e ele mesmo achou a solução para o problema dele. Ele não tinha problema, irmão Paulo. Ele já era rico. Ele não tinha falta de nada, mas ele criou um problema para ele. Nós estamos vendo no nosso meio muitas pessoas criando problema para si mesmo. Só que diferente deste homem tolo, ímpio, as pessoas do nosso meio, do nosso dia, da nossa convivência, não têm conseguido achar a solução. Nós estamos limitados ao tempo. Nós estamos limitados ao passado, ao presente e ao futuro. Nós vivemos em 3 tempos: passado, presente e futuro. E qual que tem sido as maiores enfermidades da nossa época? Não é do corpo, mas é da alma. Porque nós estamos envolvidos com esses três partes do tempo: passado, presente e futuro. O que é a depressão em si? É viver no passado. O que é a ansiedade? É viver no futuro. E o presente? A procrastinação. Viver o presente sem produzir nada, sem fazer nada, sem ter perspectiva de nada. Viver o quê? Patinando. Viver patinando, sem objetivo. Viver o presente sem objetivo. Nós não podemos viver no passado e nós não podemos viver no futuro, mas nós vivemos no presente, e no presente nós temos que ter um objetivo de vida. Aleluia, é verdade. Nós não somos como aquela plantinha que quando ela desabrocha, ela solta semente e deixa que o vento leva. Não, Deus não nos criou para vivermos assim. Este homem aqui procurou um problema para ele sem ter problema. Se nós formos procurarmos problema para a nossa vida, nós vamos encontrar um monte de problema. Nós vamos achar um monte de problema.
Esse homem era rico. E a Bíblia diz que ele achou a solução. Só que a solução dele não é a solução de Deus. Você tem um problema, você tem uma dificuldade. Você pode fazer planos, você pode fazer pedido. Mas o que nós não podemos deixar, irmãos, de esperar a resposta de Deus para os nossos problemas. Eu acho lindo, irmãos, que quando nós caminhamos no trilho certo, quando nós caminhamos na verdade, na luz, Deus coloca as coisas certinhas no lugar. Deus não deixa nós tropeçarmos. Nós estamos como igreja vivendo o quê? Vivendo um tempo bom. Não estamos vivendo um tempo ruim como igreja. Nós temos de tudo na igreja. Estou falando do lado espiritual. Por que nós vamos procurar problema e querer resolver o problema, sendo se nós, em vez de procurar o problema e resolver, nós temos que entregar na mão de Deus, porque nós temos sonhos e projetos para o ministério, nós temos sonhos e projetos para a igreja, nós temos sonhos e projetos para a nossa vida, mas a resposta tem que vir de Deus. Nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração. É fácil eu vir aqui e dizer de tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Mas na hora que vem a dificuldade, a luta, eu não guardo o meu coração e deixo as coisas acontecerem. O que vai adiantar? Não adianta falar e não viver. De tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Mas quando vem o problema, vem a dificuldade, se desespera. Falar é fácil, mas e viver? Nós somos discípulos não por dizer, mas por guardar. João 8:31. Se verdadeiro guardarem as minhas palavras, serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o que? Guardar as palavras de Jesus. Guardar é cumprir. Guardar é cumprir a palavra de Deus. Esse homem aqui guardou o coração dele, mas guardou de formas erradas. E ele disse: vou edificar e vou construir bens maiores, e vou dizer para a minha alma, aleluia, alma. Eu acho que esse homem aqui não era muito certo, não. Não, pastor, é uma parábola. Sim, é uma parábola, mas nós estamos vendo pessoas vivendo hoje em dia de acordo com esse homem. Esse homem aqui, se ele passasse, irmão Carlos, por um diagnóstico, ele era considerado louco. Mas Jesus está contando essa parábola. E direi para minha alma: ó alma, agora você tem bastante bem para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Descansar é diferente de folgar. Porque descansar vem de cansaço. Ele estava com a alma dele cansada. Como que esse homem vai descansar a alma dele se ele tem preocupações, ele acha preocupações onde não existe? Como que esse homem vai descansar a alma dele, o espírito dele? Se ele já é rico, ele não tem falta de nada. Ele tem de tudo. E mesmo assim a alma dele está o quê? Angustiada, cansada. Um homem rico tinha produzido muito. Ontem nós estávamos de a pé, hoje nós já estamos de bicicleta. Estamos melhor ou estamos pior? Ou estamos de moto, ou estamos de carro. Cada dia, irmão, nós estamos progredindo como seres humanos. E nós temos que entender, irmãos, que o que nós temos hoje é mais do que nós tivemos lá atrás. E direi para a minha alma: ó minha alma, agora você pode descansar, agora você pode comer, você pode beber, você pode folgar, porque tenho bastantes bens.
Sabe o que eu acho lindo nessa palavra, nessa parábola? Provérbio 16. Você não está mais lá, né? Os pensamentos do que vem do homem vem do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Este homem falou com Deus. Falou com Deus, pastor, ele? Mas Deus falou com ele, né? Ele não falou com Deus, ele está falando com ele mesmo. Ele não ajoelhou e orou e disse assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que eu sou rico, não falta nada, mas olha aqui, Senhor, o Senhor abençoou os meus campos, o Senhor abençoou a minha fazenda, e o meu trigo, a minha cevada, o meu vinho produziu demais, Senhor, e não cabe nos meus celeiros. Senhor, o que eu vou fazer? Ele não orou para Deus, ele falou com ele mesmo. Mas Deus deu a resposta para ele. Provérbio 16:1. Os pensamentos do coração do homem, vem do homem, né? Os pensamentos, não é? Pode ler de novo. Do homem são as preparações do coração. Do homem são que os desejos do coração. Mas a resposta vem de Deus. Crente ou não crente, a resposta vem de Deus. Crente ou não, cristão ou não, discípulo ou não, multidão ou discípulo, mas a resposta vem de Deus. E Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Eu tenho temor de falar dessa palavra de Deus. Sinceramente, eu tenho temor, pastor Silvio, de falar dessa palavra. E se a minha alma for pedida hoje? E se essa noite pedir a minha alma? Eu não vou nem dizer de vocês para não assustarem vocês, mas eu vou falar de mim. E se essa noite pedir a minha alma? O que eu tenho preparado? Para quem que eu vou deixar? Às vezes você pode estar pensando na casa que eu tenho, ou na minha motinha velha que está ali. Mas eu não estou preocupado com essas coisas. Uma vez eu liguei para o irmão e falei: irmão, se eu morrer, você cuida da igreja aí, ó. Um dia eu liguei para ela e falei para ela também. Ele se assusta, pastor Silvio. Mas a minha preocupação é a igreja, é o ministério. Não é a placa, mas é a salvação. Nós temos a placa porque temos que ter a placa. Mas não é essa placa aqui que salva. É Jesus que salva. Aleluia. E se hoje estão pedindo a minha alma, o que nós temos preparado, para quem será? Com muita tristeza, quinta-feira da semana passada, vocês devem saber que estava na televisão. Terça-feira eu cheguei em casa e eu já não estou bem faz alguns dias. Eu falei: hoje eu não vou fazer nada. Vou deitar, sentar no sofá e vou ligar a televisão, que eu já não ligo, já tenho eternidade. E estou lá assistindo o jornal. E uma reportagem, pastor Silvio, de um homem que estava jogando futebol contra o time do São Paulo. Um menino de 27 anos. Não é um de 47 como eu. De 27 anos. Um jovem no começo da vida. Atleta. Passa por baterias de exame todo ano para poder fazer a sua profissão. E ele estava no meio do campo quando ele começou a caminhar para trás, foi caindo, já veio outro jogador, segurou ele caiu, deu ali uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca. Dentro de 5 minutos ele estava no melhor hospital do Brasil, que é o Albert Einstein, com 2 ambulâncias ali. Quando foi na manhã que eu acordei, ainda orei a Deus pela vida dele. Falei: Senhor, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, mas tem misericórdia. Quando foi 9 horas da manhã, chegou a notícia que ele tinha falecido. E nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e muitas das vezes ficamos fazendo planos para o mundo.
fazendo planos lá fora e esquecendo que se a nossa alma for pedida hoje, o que você tem ajuntado, para quem que é? O que você vai deixar nessa terra? Hoje eu estava ali no trabalho, sentado, olhando assim para a rua e dizendo assim: se eu for hoje, ninguém mais vai lembrar de mim daqui a um tempo. Quem que vai lembrar de nós? Nós somos pessoas comuns. Nós somos apenas um número para o mundo. Nós somos apenas um CPF, nós somos apenas um RG para o mundo. Nós não somos nada para esse mundo. Nós não temos que nos apegar a esse mundo. Nós não temos que deixar de ganhar uma vida eterna com Deus, porque esse mundo tem nos seduzido. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus está dizendo essa noite para a minha vida, para a sua vida: qual a vantagem de ganhar o mundo e perder a nossa alma? Perder a nossa salvação com Deus? Todos nós que estamos aqui cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus, cremos na salvação como os fariseus, cremos nos anjos, cremos na ressurreição, cremos na vida eterna. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Silvio Santos tinha 1 bilhão e 700 milhões de reais. E partiu. Quanto que ele levou? Não levou nada. Esse homem aqui, irmãos, ele era rico. Esse homem aqui tinha muita riqueza, ele só era rico para o mundo, mas ele era pobre para com Deus. Quando eu estava ali, eu olhei para a irmã Angelina e Deus falou: fala para minha serva que ela é rica para comigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fala para minha serva que ela é rica para comigo. Olha que mensagem linda, que resposta gostosa de Deus. É tão bom, irmãos, né, pastor? Quando alguém chega e diz: ó, Deus está feliz com o seu trabalho, né? Ó, Deus está se agradando, é gostoso isso. Quem não gosta de um agrado do Pai, irmão Paulo? Quem não gosta? A pessoa, por não conhecer a palavra, ela critica. Ah, eu não vou naquela igreja que lá só revela, só revela. E se Deus está acariciando o filho dele? Se Deus está entregando para ele aquilo que ele precisa? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E não é das coisas mundanas. Deus não importa se você chegou aqui com a BMW, se você chegou pedalando, ou se você chegou a pé. Para Deus, Deus não te avalia pela sua conta bancária. Olha só, meus queridos, ó. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, para quem será? Olha só. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouro. Irmãos, esse tesouro aqui não é só tesouro financeiro. Não é só bens financeiros, monetários. Isso aqui não é só riqueza, não é a conta bancária. Para o homem, o que vale é o que ele tem no banco. Para a sociedade, é o que você tem no banco. Mas para Deus, não. Para Deus, a sua riqueza, o seu tesouro, é tudo aquilo que você coloca no seu coração, a não ser Deus. Tudo aquilo que você dá prioridade para o seu coração é o seu tesouro. Se a sua prioridade é a obra de Deus, se a sua prioridade é a igreja de Cristo, esse é o seu tesouro, e por isso você é rico para com Deus, porque você está aqui esta noite, você rompeu as barreiras, dificuldade, o cansaço, a luta, para estar aqui, para juntar
tesouro no céu. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, nós ficamos pregando e parecemos que nós, muitas das vezes, somos hipócritas. Porque nós pregamos e depois pedimos o dízimo e as pessoas podem dizer: não, mas olha lá, ele pede dinheiro. Mas o que a Bíblia nos diz? Que um homem rico chegou no Senhor Jesus e disse assim: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a salvação? O Senhor Jesus olha para ele e diz assim: o que está escrito? Como que você entende? Porque como você lê? Como que você lê? Como que você lê e como que você entende? Ah, mestre, a Bíblia diz para mim: não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, e tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu era criança. E o Senhor Jesus disse assim para ele: tá bem, tá certo, mas só te falta o quê? Uma coisa. Só faltava uma coisa. Se Jesus chegasse hoje para o irmão Paulo e dissesse: irmão, só falta uma coisa, o senhor não faria? E o senhor não gostaria de saber o que era? Se Jesus falasse assim para o seu obreiro: só te falta uma coisa, você faria? Só uma. E ele falou: mestre, fala para mim o que é. Ele falou: vai, pega tudo que você tem, vende e traz para mim. Ah, irmão, se Jesus tivesse falado isso, pastor Silvio, imagina se Jesus tivesse falado isso: vai, vende tudo que você tem e traz para mim. Imagina se Jesus tivesse falado isso, do jeito que nós estamos vendo as coisas aí fora, mercenários da fé. Porque tem mercenários da fé. Glória a Deus, Jesus nos disse isso, né? Vai, vende tudo que tem e dê para os. Depois vem e me segue. Porque para você seguir Jesus, você tem que abrir mão de quase tudo? Não, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão de tudo. Você não pode estar aqui pensando nas dívidas. Você não pode estar aqui pensando no que você vai ganhar lá fora. Quando eu digo aqui, é nos caminhos do Senhor. A sua prioridade tem que ser Cristo. Cristo tem que ser o seu maior tesouro. Vai, vende tudo que tem, dê para os pobres, depois você vem e me segue. Porque não tem como você ficar com o seu coração dividido. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e ao Deus da riqueza, que era Mamon. Os maiores embates que nós temos com as pessoas lá fora, que nem são da igreja, é sobre finança. Não é, pastor? Vou para a igreja para quê? Pastor só quer roubar. Para que dízimo? Para que isso? Ele está preocupado naquilo que ele não faz. Porque ele não dizima, ele não tem igreja, ele não vem, mas ele está preso no quê? No dinheiro dele. Porque ele acha que se ele vir para Jesus, Jesus vai tirar tudo que ele tem. Não, pelo contrário, Jesus vai restituir na vida dele, como ele restituiu na minha. Glória a Deus, aleluia. Eu não falo porque eu ouvi falar, eu falo porque Deus fez na minha vida. Aleluia, Deus. Eu não falo porque alguém ouviu na vida de alguém, eu falo porque eu vi na minha vida. Nós estamos em 2024, em 2014 eu estava de aluguel aqui ainda, não estava? Eu estava de aluguel. Acho que foi em 2017, 2018, eu fui na casa da irmã Angelina, ela estava de aluguel. Nós fomos lá do lado da linha. Fui pregar numa igreja e cheguei lá em casa. Minha mulher falou assim: tua mulher lá que pediu o meu telefone. Eu falei: mas que mulher? Ah, uma irmã assim, assim. Eu falei: bom. Aí fomos lá na casa da irmã Angelina. Hoje vai lá no Montanino para ver a mansão que ela tem. Oh, glória, aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Jesus não tira, Jesus restitui. É verdade, Deus fiel. Irmãos, se essa noite pedir a minha alma, o que eu tenho guardado, para quem que eu vou deixar?
Saia daqui hoje, irmão, sem dúvida no coração. Faça planos, sim. Faça preparações no coração. Muitas das vezes nós perdemos o sono pensando nas coisas futuras. Mas espera a resposta vir de Deus. Não seja como esse homem. O que eu vou fazer? Eu já sei. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir maiores, e eu vou dizer para a minha alma: alma, descansa, come, bebe, folga, tranquiliza, porque já tem de tudo. Aí vem a resposta de Deus: louco. Hoje vão pedir a sua alma, porque independente dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, você está vivendo num mundo de pecado, um mundo caído. Nós estamos limitados ao tempo, ao espaço e sujeitos ao ambiente que nos rodeia. Independente que o seu nome está no livro da vida ou não, mas nós estamos sujeitos ao mundo. Eu posso ir para casa e ser atropelado por um carro, e nem por isso meu nome vai deixar de estar escrito no livro da vida. Nem por isso Deus me está castigando. Louco, hoje vão pedir a sua alma. E o que você tem feito? Para quem será? O que você tem construído? Para quem você tem pensado em deixar? Portanto vos digo, não estejam apreensivos com a sua vida, sobre o que você vai comer, nem pelo corpo, sobre o que você vai vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a roupa. O corpo é mais do que a roupa. Olha aí, considerem os corvos, que não plantam, nem colhem, nem têm celeiros, e Deus os alimenta. Oh, glória a Deus! Quanto mais vale vocês do que as aves? E qual de vocês, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua estatura? Pois se nem ainda podem as coisas mínimas, por que está ansioso como as outras? Se nós deixarmos a palavra de Deus entrar no nosso coração, ela nos cura de todas as enfermidades da alma. Meu Deus. Jesus está dizendo: para que se preocupar com o futuro? Para que andar ansioso? Para que viver ansioso com o futuro? Senhor, eu não vou ter que comer. Deus não alimenta os corvos? Deus ainda está usando um animal que é impuro, não que é puro. Para que eu vou me preocupar com roupa? Jesus prepara para nós. Isso é uma noite para nós sermos aqui fortalecidos, porque eu vou sair daqui fortalecido, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Todos nós viemos aqui essa noite e nós temos esperança de receber uma resposta de Deus. Qual é a resposta que você espera de Deus? Vamos colocar de pé, vamos orar? Mas não vamos orar como este homem não, pela misericórdia de